Boa noite a todos. É um prazer enorme estar de volta aqui. Agora vamos ver se eu consigo gravar os vídeos que eu quero gravar, tá bom? Beleza? Hoje a gente vai falar de ritmo. Vamos falar de um assunto muito interessante para a gente entender o movimento e a força, tá? Vamos falar de pulsação, de ondas, pulsação, vibrações, ok? Então, eu vou começar assim, ó. Vou dizer assim, ó. Tudo que existe, por observação, a gente pode notar isso, tudo que existe só tem um. Tudo diferente. Se a gente procurar, por exemplo, na selva amazônica, uma folha sequer que seja igual a outra, a gente não vai encontrar. Então a gente supõe que tudo seja diferente. E cada coisa tem sempre um contrário a ela. A gente observa, por exemplo, que nós temos o positivo, o negativo, nós temos o dia, a noite, nós temos o magro, o gordo, o baixo, o alto, e a gente vai detalhando, cada coisa existe um contrário, indicando que existe uma força negativa e uma força positiva, ok? Então, se a gente procurar, por exemplo, a gente sai por esse mundo, vamos fazer uma pesquisa mundial. Vamos entender essa ideia. Nós vamos fazer uma pesquisa mundial, vamos entender isso. E a gente sai pelo mundo para encontrar. A nossa pesquisa está em tamanho, em peso. Vamos encontrar a pessoa mais pesada do mundo e, por outro lado, nós vamos encontrar a pessoa mais leve também. Então, vamos supor que a gente encontrou um cidadão lá que passou do limite de peso e é o top lá. Vou colocar aí que ele tenha, vamos supor, 420 quilos. Por outro lado, se achou a pessoa mais magra e ela tem aí, vamos supor, 40 quilos. Dentro dos padrões estabelecidos pela pesquisa, encontramos, né, dois extremos. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou riscar aqui, ó. Nós temos então aqui o 420, né? E aqui o 40. Então esses aqui, ó, são os dois extremos formando todo um inteiro, certo? Então aqui, ó, se a gente quiser, por exemplo, esse é o mais magro e esse é o mais pesado, né? Todo o resto da humanidade está dentro desse meio. Representado no meio aqui, ó. Tem uns mais a metade, outros mais fitness aqui. Aqui mais abusado um pouco e aqui mais ainda. Entendeu? Cada hora vai chegando mais perto de um extremo e do outro. Então, pela lógica, esse é o caminho mais seguro sempre a se andar, que aqui é o caminho da moderação. Vou pôr aqui M de moderação, é o caminho do meio. Então aqui estabelece-se um ritmo dentro desses dois extremos. Por exemplo, deixa eu virar aqui, desculpa, minha câmera virou. Vou pegar aqui no quadro. Por exemplo, uma bateria, ela tem, o baterista ele bate no pé um instrumento chamado bumbo e ele dita o compasso com aquele instrumento. Vamos supor, pode estar com outro, mas ele está ditando o compasso com aquele bumbo. Então a batida dele é num extremo e no outro extremo. Aqui, ó, é o compasso. Se ele quiser, por exemplo, colocar mais uma batida, aqui ele está batendo pá, 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 sempre nessa medida aqui de tempo. Se ele quiser colocar 3 batidas, tem que colocar uma no meio. Pá, pá, pá.
Ele pode também tirar do meio e colocar um quarto. Acontece que ele vai estar no tempo, toda vez que ele encontrar dentro deste meio uma medida que dê sempre a soma dessa medida, sempre dê em partes iguais. Por exemplo, ele colocou uma no meio, não tem duas partes iguais, ele pode colocar uma no meio aqui, ó, e outra no meio aqui, ó. Ele vai ter 4 partes iguais, ó. Então ele só pode andar nessa batida aqui. Ele pode também colocar em terço. Aqui, por exemplo, ó, é um quarto, né? Vamos supor que a batida vá, o inteiro seja 12, tá? Então aqui ele tem 3, 6, 9, 12. O 3, no caso, é um quarto. Mas ele pode ter um terço também no 12, ó. Pode ser 4, ó. 4, 8, dando no meio desses dois, tá? E 12. 4, 8, 12. Aqui, ó, terço, ó. Ó, 1, 2, 3. E quarto, ó. 1, 2, 3, 4. Mas, ó, você pode ver que esse já determinou o meio. E aqui eu posso colocar um também, ó, tudo igual, ó. Aí sim ele vai estar no tempo, no ritmo, certo? Dentro desta lógica, nós podemos concluir, não está aqui, um minuto, nós podemos concluir que o universo também tem dois extremos. Ó. Nós sabemos, e isso é indiscutível, que o universo é infinito e eterno. A lógica nos diz que nós também podemos colocar ele aqui. Um extremo do universo, o outro extremo do universo. Tudo que existe no universo tem que estar dentro dele. Porque se estiver fora, já pertence a outro compasso. Está batendo a bateria aqui, ó. Ó. Vou pôr aqui, ó. Estou batendo a bateria aqui, ó, o compasso aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui o meio, ó, que também é o meio desses dois. Eu vou bater aqui, ó. Eu posso bater uma aqui, duas aqui, mas eu já falei disso. Espera aí. Então, se eu tenho os dois extremos do universo, vai também ter que existir um ponto central, um ponto do meio. Então, este universo, ele tem um compasso, uma batida, um ritmo. E todos que estão no meio, dentro desse universo, eles têm que acompanhar o ritmo do universo. O nosso planeta também tem um ritmo. Vamos entrar mais nesse detalhe aí, ó. O planeta Terra, que é dividido assim em dia, ou Sol, e aqui em noite, tem um corte assim, ó. Não é, eu estou cortando certo, mas ele é meio inclinado. Mas vamos colocar essa representação aqui, ó. Então aqui é o dia e aqui é a noite, ó. E também tem dois extremos, ó. Ó, aqui tem um extremo, aqui tem outro, ó. E ele vai ter um eixo também. Tudo que a gente vê, que a gente consegue alcançar com a nossa visão, que a gente chama de matéria, de realidade, quando a gente olha para o universo, a gente só vê um sistema.
Este é o universo material. Se você vê assim, você vai ver só sistemas assim. Então a gente pode concluir, desculpe, minha câmera está virando, foi a hora que eu fui pegar o giz. Quando a gente observa que só tem figuras geométricas circulares, assim como uma espiral mesmo, se conclui que o molde da matéria, do plano material, é circular, é um movimento giratório. Outros desenhos, outras figuras geométricas estão em outro plano, uma frequência mais alta. Depois desse vídeo, eu vou gravar um vídeo sobre frequência para a gente entender bem. Vou na sequência, está muito calor, mas eu gravo aqui na minha varanda, vocês me desculpem a minha falta de estúdio, mas o papo que é interessante, a ideia é que... Então, o mundo material, ele é circular. Então a gente tem que entender bem a roda e quanto ao seu ritmo, para a gente conseguir decifrar as coisas sobre a energia, certo? Mais ou menos deu para entender, a Terra ela tem um ritmo. Ela demora 24 horas para encontrar de novo esse ponto aqui, ó, certo? Ela está dividida em duas bandas, de 12 e de 12 horas, certo? 12 de noite, e você tem 2 horas neutras. Ó, nos desenhos egípcios, você vai ver uma coisa assim, ó. Uma meia lua aqui, opa, tá errado. Eu vou desenhar assim, ó, a lua e o sol, a luz e a sombra, a luz e seu intervalo, tá? Tudo tem um intervalo, tudo, os dois extremos e o intervalo entre eles, tudo. E aqui, a luz e seu intervalo. Essas 2 horas são neutras. Então eu tenho aqui 12 com 12, 24, menos 2, 22 horas. Eu vou colocar 22 horas de potência, tanto de potência de luz, como de potência de sombra, porque a massa negra também é matéria, viu? E matéria é forte. Ela anda no sentido contrário à luz. Então, quando você injeta a luz, você tem a força de volta. Tem que saber como faz. Nós vamos estudar o movimento giratório. Eu vou entrar em frequência, preciso entrar em frequência para a gente detalhar esse assunto aqui. Eu vou entrar nessa aula, eu vou encerrar esse vídeo e já vou gravar outro em sequência falando sobre a frequência. E amanhã a gente vai retornar nesse assunto aqui para a gente entender muito bem esse esquema do ritmo, para a gente entender como que a onda em ritmo também se propaga. A onda de luz, correto? Beleza? Obrigado a todos. Até a próxima.